Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do PR Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E tá tudo bem aí, Lidiane? Tá parecendo uma estagiária? Hoje estamos com problemas técnicos, mas não vai tirar o brilho da nossa convidada. Minha Nutri. Gosto de dizer que também é uma das pessoas que eu mais admiro na corrida, que eu conheço há muito tempo e vi crescer. Ultramaratonista, e com o último, agora há pouco. Então, muito feliz de dizer que mesmo com todos os problemas técnicos entre eu e o Gimbal, seja bem-vinda. Fantástico. Hoje o papo vai ser bastante legal. A gente está com a nutricionista Bruna Cavalazzi para falar, obviamente, de corrida, para falar também de alimentação, para falar sobre ultramaratona, por que não? Afinal, ela acabou de chegar de uma aí. E, claro, deve ter voltado com um troféuzinho aí, porque ela não volta sem deixar o serviço completo. Tá? A menina tá demais, tá incrível. E a gente agradece demais a presença dela aqui, a gente agradece muito. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Boa noite aí, bom dia, né? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Queria agradecer primeiramente o convite, que é um prazer estar aqui, que vocês são uns queridos. Eu fiquei muito feliz quando o Lid me chamou e eu espero contribuir aí, né? Tanto para vocês, tanto para todo mundo que está acompanhando. E é isso, vamos embora, vamos papear. Fantástico, é isso mesmo, velho. A gente está aqui para falar hoje sobre nutrição esportiva. A gente já falou algumas vezes aqui sobre nutrição esportiva. Vale sempre bom falar, né, Lidiane? E como é que está aí o seu acompanhamento nutricional, Lidiane? Você que é um ratinho de laboratório aqui nessa live hoje. Ratinho de laboratório? Não. Eu acredito em bons profissionais. Então, eu entreguei a ela meu celular com aplicativo e entreguei a ela minha vida contando toda a minha história, porque eu acredito que um bom nutricionista tem que levar em consideração o todo. Não apenas o que eu quero fazer. Não adianta você chegar... Porque muitas vezes eu acredito que o erro não é necessariamente do nutricionista. Às vezes é do paciente, que chega dizendo, não, eu quero fazer uma ultramaratona, mas eu queria que tu fizesse minha alimentação, sem levar em consideração as 450 variantes. Por isso que eu acho importante uma conversa com Bruna, que ela abriu meus olhos para muita coisa, que eu achava que não é só comer. Ou como todo mundo diz, como uma pizza antes da corrida e tá tudo certo. Não é bem assim que a banda toca. E não só tem essa opção, né, Bruna? Exatamente. Eu digo muito que não existe a alimentação, né? Existe o contexto. Então, a gente está inserido dentro do contexto da corrida e é muito difícil enxergar o saudável e o não saudável, dividir esses dois grupos, como em outras áreas da nutrição a gente consegue dividir. Então, quando a gente fala de corrida, de performance, a gente fala de alimentação eficiente, né? Para justamente aonde a gente quer chegar. Então, se a corrida é uma ultramaratona, maratona, até 5 quilômetros, precisa de uma progressão, né? Precisa de uma construção, a alimentação também precisa, né? E é o meu papel, realmente expandir os horizontes, né? Para desmistificar também muita coisa e melhorar o rendimento da minha galera, né, Lid? E como é que é isso, dona Bruna? Como é que é esse... Não é ciência exata, né? Como é que você consegue transformar uma Lidiane e consegue transformar um Washington da vida assim em trazer desempenhos em meia nutrição? O que deve ser feito antes? Para um corredor amador, ou seja, um corredor que busca rendimento, ou um corredor que busca apenas completar uma prova? Tem alguma diferença? Então, primeiro de tudo, existe um ajuste de um contexto geral da alimentação, né? Então, não adianta eu passar o perfeito se o perfeito não vai encaixar na realidade da pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar,
que tipo de alimentação, ou quantas refeições, ou qual é a preferência dessa pessoa, quais são os hábitos, né? Como o Lid falou. Então, isso é uma coisa que vem desde a barriga da mãe, né? Que a gente acha que não, mas até o que a mãe da gente comia quando estava grávida influencia no que a gente vai comer hoje. Então, é um contexto que precisa ser levado em conta. E aí, muita gente vem com um erro, nutricionalmente falando, né, da distribuição de carboidrato, proteína e gordura. Então, a primeira coisa que eu faço é esse ajuste. Então, por exemplo, Lid, vou dar o teu exemplo, tá? Tinha um desbalanceamento, por exemplo, da falta de proteína, que é muito comum. E a proteína está muito ligada à recuperação muscular, construção também desse músculo, né? Então, existe... O corredor geralmente diz, vou me entupir de carboidrato, né? Foi a história da pizza. Então, se entope carboidrato, ganha peso, perde performance. Tá, mas e se eu colocar uma proteína? Eu vou potencializar esse carboidrato, vou melhorar o rendimento da corrida, vou melhorar a recuperação muscular. Então, eu brinco que eu sou uma bruxa, que eu fico mexendo no caldeirão e cada paciente meu tem um caldeirão diferente, porque cada um tem sua fórmula mágica, né? Mas, basicamente, é o ajuste de carboidrato, proteína e gordura. Que a gente volta para a estaca zero da alimentação saudável, né? Do prato equilibrado, o prato colorido, o prato que você vê pão com ovo e queijo, bonitinho. Então, esse é o primeiro start. Bacana. Tem alguma diferença para você, Lidiane? O início é complicado? Porque a gente, quando começa... Sempre existe aquela desculpa, né? Que, eu trabalho demais, eu vivo muito na rua, e tem sempre aquela balelazinha que acaba caindo uma coxinha no meio, um refrigerante no outro. E, muitas vezes, o simples é o mais fácil, né? O fácil é o certo. Então, eu vim de uma quantidade gigantesca de nutricionista que o costume se você aumentou de peso, você vai fazer uma dieta restritiva. E isso causa fome, e isso... A chance de abandonar, a Bruna sabe que é gigantesca. Se você está numa dieta de cortar os pães, não gostam. Vou cortar o pão, que é o primeiro grande vilão. Aí chega uma nutricionista que diz, pode comer pão, se quiser pode, dá um jeitinho. Eu não tive uma adaptação ruim na minha nova dieta de agora, eu tive uma excelente adaptação, porque o que eu sempre quis é levar em consideração o que eu quero comer, que é o que 99% dos nutricionistas, infelizmente, não levam. Então, eu acredito que tem que ter ajuste, sim, para a nutrição esportiva, para quem é atleta, para quem pratica esporte. A minha nutrição para um esporte só, que é a corrida, com certeza não vai ser a mesma que a da Bruna, que é um prato de respeito, que eu já vi. A bichinha não come pouco, né? A própria nutricionista que pratica 3 esportes de domingo a domingo, então a nutrição dela vai ser bem diferente, que não é a mesma de Washington, que já corre um volume mais do que o meu. E dá para colocar coisas que você come. Eu, por exemplo, não abri mão do meu cereal, tá aqui firme e forte. Eu gosto de cereal matinal, é isso, a regra é clara. Já cheguei no consultório dizendo isso, então é isso. Eu quero meu cereal de manhã, quero uma comida prática, não quero perder tempo fazendo um grande cardápio. E Bruna vai dizer, eu entendo. Tem como fazer isso para todo mundo, ou não tem, Bruna? Com certeza, só o ajuste de contexto, né? Então, Lid chegou para mim assim, cada um tem sua realidade, eu vou dar o exemplo dela, certo? Então, ela muitas vezes, 4 e pouca da manhã, já está aqui na avenida fotografando. Então, a Lid é uma pessoa que precisa tomar café da manhã às 4 e pouca da manhã. Mas Bruna não. Bruna toma café depois que treina, sei lá, às 8. Entendeu? Então, o fracionamento das refeições é diferente. Então, eu não gosto de cereal, mas Lid gosta. Como é que eu posso encaixar isso? Se o cereal é um carboidrato, eu coloco uma proteína junto. Então, Lid virou a rainha do whey, certo? Se você for na casa dela, você vai encontrar 10 potes de whey. Porque foi uma das fórmulas que a gente conseguiu encontrar para encaixar alimentos diferentes. Por exemplo, o cereal, né? Então, é tudo diferente, né? É muito particular. Então, é a famosa... A dieta que não funciona é aquela dieta pronta, né? Que é muito comum também você pegar o planejamento. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. Fruta com castanha, arroz, feijão, né? Batata doce com ovo e tal. Mas existe as preferências, né? E muita gente chega para mim dizendo, porque eu tenho paladar infantil. Né? Porque não come isso ou isso ou isso. Eu faço, não, gente, não é paladar infantil, é preferência. Você não come porque você não gosta. Da mesma forma que eu, Bruna, tenho inúmeros alimentos que eu não gosto. Por exemplo, eu não como arroz e feijão porque eu não gosto de arroz e feijão.
Então, cada um tem o seu contexto, cada um está inserido na sociedade, né, no mundo, de uma forma diferente. Então, tudo isso influencia, inclusive, na corrida, né? Bacana demais entender isso, porque, por exemplo, eu vejo muita gente tem justamente esses hábitos. Eu, por exemplo, eu não costumo tomar café antes do treino. Café, quando eu falo, não é o café preto, é o pãozinho com um pedaço de queijo. Só se a prova for muito longa, extensa, como uma trail ou uma maratona, eu ainda chego e como algo. E é bacana ver isso, que tem realmente essas particularidades. Antigamente, a gente pensava muito, quando falava em nutricionista, ele vai me encher de nozes, vai me encher de comida cara. E realmente não é bem isso, né? Dá para adaptar. Quem só tem um orçamento para comer arroz, feijão, salada e ovos, o cara consegue organizar ali bem direitinho, né, Bruna? Com certeza. Eu digo muito em consultório que é uma frase muito típica de quem não tem organização, na verdade, eu acho, o planejamento, ou não é uma prioridade seguir um direcionamento alimentar, né? Que chega e diz, Bruna, eu não comecei a seguir o planejamento porque eu não fiz a feira da dieta. Eu tenho pavor a essa frase. Porque se a pessoa diz isso para mim, de acordo com o que eu passo para ela, é como se a pessoa não tivesse comida em casa. Porque são raras as vezes que eu passo alguma coisa mais pontual para a pessoa ter que comprar. Por exemplo, Lili comprou o whey. Mas isso é exceção, é contexto. Mas geralmente é tudo que a pessoa tem em casa. Então, e coisas naturais, né? Que isso, para mim, é o que eu levo mais em consideração ainda. A alimentação saudável é a alimentação de verdade. E quanto mais de verdade a alimentação, é mais difícil você errar. Ou seja, você não vai ganhar peso porque comeu arroz, feijão, batata doce com ovo. Esse não é o problema, né? Então, a gente acaba simplificando muito. E da maneira que a gente simplifica, as coisas começam a fluir de maneira naturalmente. Agora, a pessoa tem que querer. Né? Eu sempre digo, me ajude a lhe ajudar. Então, tem que ser simples, tem que ser básico. E é o básico que funciona. Eu acho a melhor frase dela. Eu digo, não quero comer whey. Ela, me ajude a lhe ajudar. Né? Alguma coisa de proteína tem que ter ali. É uma dessas mágicas que se faz. Mas por que, Lidiana, a tua restrição com o whey nesse caso? É porque você não gosta de whey, não gosta de chocolate, não gosta de... Qual foi a tua dificuldade nesse caso aí? Porque o whey é uma batida que você coloca um pouquinho de água e enche na goela. Mas ela tá adorando. Ela tá adorando. Vem de uma experiência anterior. Eu já fui para 3 nutricionistas que ou não corriam ou não entendiam o lance, e eu já saía com a dieta pronta. Aí tá lá o whey, BCA, tudo pronto. Tipo assim, aí tudo ficou muito ruim quando o meu marido tinha a mesma dieta que eu. Fiz, não tem como. A gente foi para a mesma nutricionista, digo, não existe. Eu já tinha uma certa dúvida sobre se o nutricionista era bom ou ruim, mas quando ele me deu a mesma dieta dele, com o mesmo suplemento, na mesma quantidade, eu digo, não vai rolar. Inclusive, na época, eu estava treinando para maratona. Eu fiz, como? Meu marido, que não compra pão sem foco, sem ser com carro, está se comparando comigo, com um longão de 30 quilômetros na mesma dieta. Não rolou. Aí eu tinha um certo... Aconteceu isso no plano de saúde, e eu comparei com a guia nutricional do meu chefe, e ele tem um biotipo dele diferente. Eu tinha, na época, também... Nós ainda temos a rotina da gente. Eu treino, ele é sedentário. Eu estava um pouco mais magro, ele ainda está um pouco mais sedentário do que eu. Essas coisas todas, e quando a gente pegou, bateu a mesma coisa. Eu digo, como assim, cara? E coincidentemente era a mesma nutricionista, porque ele me indicou, tem uma nutricionista em Boa Viagem, do plano de saúde. Muito boa, né? Muito legal. Ele tem isso. Ele disse, caramba, velho, como é que pode? O cara é gordinho, não faz academia, não sei o quê, e eu ainda treino, me esgoelo, tudo bem, mas assim, não tinha como ser a mesma coisa. Já aconteceu isso também com outras coisas, academia, por exemplo. É isso. Eu sempre digo assim, não é que você tem que procurar uma pessoa que corra sempre. Não é que o corredor é a nata social, e toda vez que você chegar para a cardiologista faz, você corre, não, senão eu vou sair. Não é isso, não é assim que funciona. Mas eu acho que a empatia de que quando corre e a tendência de quando você entende a corrida
é muito melhor para vários tipos de profissionais de saúde. É uma teoria minha que, por exemplo, o meu joanete, eu tenho joanete, não é legal ter joanete, e eu não posso nem usar um tênis que eu gostava muito por anos, que é o Adidas Ultra Boost. E aí eu fui para um ortopedista, ele mandou operar e parar de correr. Aí você faz, eita, né? Tipo, mas tu corre, tu entende o que eu faço, tu entende como funciona. Aí eu fui para um fisioterapeuta para ajustar o meu ombro, tem uma lesão no ombro séria. Ele não corria, ele não me entendia. Então eu tive que ir para não é que é preferência, tem gente que às vezes no plano não vai rolar. Tem plano que vai te oferecer 3 nutricionistas e é isso, beijo, me liga. Eu sei disso, é um fato que eu já tentei. Com os 3 planos de saúde que eu tive. Eram 2, não era num. E no último foi que me deu mais opções. A questão é, se ele correr, ele vai ser empático com a sua causa. Ele vai entender o que é que você quer fazer, é mais fácil. Bruna pode não ser a melhor, mas ela entende. Ela corre, e se eu disse, quando eu chegar para ela e disser, então, eu sinto fome para correr, eu sinto fome, eu fico fome, eu sinto apática e não tenho vontade de correr porque eu estou muito cansada o tempo todo, porque eu não estou comendo direito. Ela entende, nem todo nutricionista vai entender, é uma verdade. Eu acho importante, quando você marcar com o nutricionista, você perguntar, mas, vê, eu pratico corrida 3, 4 vezes por semana, tu acha que isso muda alguma coisa? Dependendo da resposta, você já vai saber que a pessoa não sabe nem a diferença entre caminhar e correr. Aí dali você faz beijo, tchau, tá? Até a próxima corrida. E não volta. Sou dessas, não vou mentir. Mas é o gatilho da identificação. Então, muita gente vem para mim porque eu corro, né? Então, eu deixo isso muito claro em consulta, que absolutamente tudo que eu passo para meus pacientes, eu faço. Então, por exemplo, o planejamento que Lide tem é um planejamento que eu, Bruna, faria, né? Que, assim, não seria difícil, por exemplo, de fazer. Então, em relação à corrida, em relação à suplementação, hidratação, não sei o que, eu digo que eu sou o meu ratinho do laboratório. Então, eu vivo na pele o que meus pacientes passam. Então, muita gente chega e faz, Bruna, como o Lide falou, me sinto fraca, não sei o que. Ai, eu já sei o que foi. Eu já sei o que é, porque eu já passei por isso. Né? Talvez seja uma coisa completamente diferente. E quando a gente fala de corrida de performance, existe a teoria e a prática, o possível e o ideal. São minhas frases clichês, né? Que eu falo bastante. Então, se a gente for até para a ponta do lápis mesmo, para um livro, para ver questão, sei lá, carboidrato em gel, de quanto a gente precisa, um livro vai dizer que a gente precisa de 3 carboidratos numa maratona, né? 42 quilômetros a cada hora, a gente tem que tomar 2, 3. Isso é impossível. Só quem corre maratona sabe que não dá para levar 20 géis dentro do bolso. Começa por aí. Né? Exatamente. Então, é a vivência, né? A vivência da prática é muito importante. Não é que uma pessoa que não corre não vai poder ser nutricionista de um corredor, mas ela não vai viver na pele. Então, eu digo que esse é o meu diferencial. E hoje em dia, o meu público é basicamente corredor, justamente por eu viver, né? E eu compartilho muito meus processos, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, quando eu não faço um treino bacana, ou quando eu me quebro, ou quando acontece alguma coisa aí, eu também compartilho, porque isso é normal, né? Nem a gente é atleta amador, nem sempre a gente está num dia bom. Então, faz parte do processo, né? O processo é uma montanha-russa, então acontece bastante. Bacana demais. Eu vou mandar uns abraços e beijos aqui. Vou começar primeiro com a Mai Brasil, que estava comigo lá na Cicorre. Mai, que é nutricionista, Mai que corre também ultra, Mai que já esteve aqui no Papo Corrida e ela mora no meu coração também. E homenagem a ela e aos meus amigos etílicos, a camiseta, para lembrar daquela live. Eu dessa também. Que corredores tomam cerveja assim. A gente pode, né? Ô, Bruna. Meu velho, foi um papo bastante legal. Ela esteve aqui 2 vezes, 2 oportunidades. Na terceira, ela vai pedir música no Fantástico. E nosso amigo Rogério Félix aqui, mandando boa noite. Nosso amigo Joaquim Paulo, dos grupos da Lendas de Pernambuco, também está aqui conosco. Meu coroa, um abraço. Raquel Torres também está aqui. Um beijo, Raquel. Raquel sempre aqui presente com a gente. O Raimundo Moura mandando um boa noite. Severino Sérgio, direto de Jaboatão dos Guararapes, Corredor de Cristo. E uma presença ilustre aqui, ele deve estar de plantão. Lucas de Sena, da Rede Globo, ele que está aqui conosco, maratonista. Fã de Bruna. Fã de Bruna. Não claro. Sabe que ela quer matar ele. E
Ele diz que ama correr, ama cerveja, lanches e Cheetos. Dá para conciliar tudo isso ou é sem vergonhice do Lucas de Sena, hein, Bruna? É sem vergonhice mesmo. Mas assim, não, ele é maratonista. Ele é maratonista. Sabe por quê? Porque a regra dele é muito constante, entendeu? Então, isso aí é exceção. E a exceção não sobressai a regra. Bacana. E como é que a gente faz para entender, por exemplo, a pessoa está nesse processo de, sei lá, o cara começou a treinar para maratona. Ele é um corredor de 21 quilômetros e tem um planejamento aí, por exemplo, para maratona em agosto, Maratona Internacional Cidade de João Pessoa, que está um pouquinho longe. Um tempo organizado aí para pensar. Iremos, né? Como é que você concilia isso com os treinos do indivíduo? Você chega, conversa, verifica se tem um plano de treinamento, se tem um treinador, se dá para conversar com o treinador. Como é que é essa organização de algo tão grandioso como uma maratona? Você que é um ultramaratonista das rochedas. Eu até brinquei hoje com um paciente que eu acho que todos os treinadores aqui de Recife deviam entrar num consenso e todos deviam fazer um planejamento para uma prova longa do mesmo jeito. Porque cada um que queira fazer um ciclo diferente e eu que me vire para conciliar a alimentação com esses ciclos, né? Então, tem uns que fazem esquema pirâmide, né? Subindo, depois desce. Tem uns que fazem montanha-russa, subindo e descendo volume. Mas eu sempre digo que a base é sempre a mesma, certo? Então, se a gente vai aumentar o volume de treino, a alimentação precisa acompanhar isso. Tanto para gerar energia, tanto para recuperar o corpo bem também. Então, se uma pessoa vai começar um treinamento para uma maratona e continua comendo o que ela come, das duas, uma. Ou ela não vai ter energia para treinar, ou ela vai começar a ficar muito fadigada, não vai começar a render nos treinos, vai perder muito peso, porque isso também não é interessante, porque não vai perder só gordura, vai perder massa magra também. E a massa magra é um quesito protetor para o corpo, né? Então, são diversos efeitos que tem o acúmulo de gordura também, que é um mecanismo de proteção do corpo. Então, é um efeito cascata que começa a acontecer, que o resultado é a pessoa não fazer maratona ou fazer muito mal, entendeu? Então, eu sempre entro em contato com os treinadores para saber qual é a linha de trabalho, para saber como vai ser a progressão, né? Eu prefiro pegar uma pessoa no início do ciclo, então eu faço realmente toda a progressão certinha, geralmente 12 a 16 semanas. A gente começa a subir o volume de comida com o volume de treino, estabiliza, e depois, quando o volume começa a baixar, a gente começa a baixar o volume de comida também, para a pessoa não ganhar peso em véspera de maratona, né? Porque se o volume baixa, a comida também baixa. Então, não é só sair comendo adoidado para ter o estoque de energia, né? Tem que saber fazer a progressão certinha. Então, se o treinador está trabalhando sozinho, ele precisa da minha ajuda, porque a gente trabalha sempre em conjunto. E o pós-prova? É lenda urbana que depois de uma maratona, quando você entra no descanso, você dá uma inchada, um ganho de peso, ou isso é verdade? Veja, muita gente, eu vou dar o meu exemplo, certo? Eu emendo vários ciclos, porque a corrida faz parte da minha vida, né? Pessoal e profissional. Então, ciclos de provas longas e provas curtas. Então, eu até brinquei ontem no Instagram que é mais fácil a gente segurar o balde do que chutar o balde e depois ir buscar, né? Então, é o que acontece com muita gente. Então, passa a prova, alvo, vou tirar férias da planilha, vou tirar férias da nutricionista. Aí fica a semana inteira comendo besteira, aí para de treinar, aí treina o que quer, aí não vai para academia. Quando vai voltar, aí tá, 5 quilos a mais, não aguenta correr 100 metros. Aí, de quem é a culpa? Da nutricionista e do treinador, né? Porque a culpa nunca é da pessoa. A culpa sempre é da gente. Né, Washington? A gente chuta o balde por 2 quilômetros à frente, né, Washington? Eu fiz isso na Nassau. Eu até falei, eu brincando uma vez com a Lidiane, quando eu cheguei da Maratona de Nassau... Tô de férias. Tô de férias. E eu tirei as férias de... Foi aquele, Lidiane, eu quase não treinei em janeiro. Foram 3 meses. 2 meses e alguma coisa. Aí a gente chuta o balde por 3 quilômetros, né? Caramba, velho. A gente chuta lá para frente e não aguenta ir buscar correndo, né? E o pior que para você, primeiro que
eu não sei se isso é normal, vou até utilizar aqui, mas eu ganhei peso. Olha a consulta na live. Ele já fez imposto de renda. Vou deixar o PIN. Vamos para consulta. Vamos lá, não, é sério, veja. O cara chega e fala. Aconteceu isso 2 vezes comigo. Na Maratona do Rio, que eu fiz o desafio, aí eu disse, caramba, eu mereço uma recompensa, descansar. Aí eu descansei, continuei comendo basicamente o que eu comia e virei o nhonho. Aí para voltar a recuperar, demorou um tempo, aí para secar novamente. Parece que quanto mais você folga, mais difícil fica para você chegar e voltar, tanto no aspecto de rendimento de treino, quanto no aspecto de peso, porque você pega uma foto tua no período de maratona, você tá um graveto. Aí quando passa a maratona, você tá parecendo um nhonho. Aí você diz, caramba, bicho, a maratona engorda a pessoa? Não é que a maratona engorda. É que você se auto-recompensa, às vezes você se auto-recompensa de uma maneira que atrapalha todo aquele planejamento que estava bonitinho. Não sei se isso cientificamente é provado. Que é mais complicado. Lógica mesmo, sabe? Principalmente pela queda de volume, porque você fez a maratona, depois, só quem é muito doido, né? Vocês conhecem os doidos, eu não preciso nem citar nomes. Mas fica fazendo longão atrás de longão, maratona atrás de maratona, tererê. Aí realmente não dá para ganhar peso, porque o volume continua alto. Você continua comendo muito, mas continua treinando muito. Mas se você come muito e não treina, como é que a conta vai fechar? Então, geralmente, é uma das coisas que eu faço. Quem está em ciclo de maratona, por exemplo, o pessoal agora vai Rio, Porto Alegre, e acho que vai ter outra também. Não sei nem qual é mais. Eu estou tão doida com isso. Rio, Porto Alegre é a outra. Todo mundo vai voltar para mim na mesma semana. Voltou do Rio, vai para o consultório. Para ajustar a vida. Porque depois, a culpa é de Bruna. Né? Então, baixa a comida de novo. Nosso querido Fulvio Maciel aqui, já que o papo estava em whey, ele pergunta, posso tomar o whey antes da corrida ou não é indicado? Existe isso? Isso é clássico, né? Pergunta clássica. Então, quando a gente vai correr, né, ou praticar qualquer tipo de atividade, ou até mesmo a gente aqui agora, certo? A gente precisa de combustível para realizar, né, tudo que a gente precisa como demanda energética. E o nosso combustível é o carboidrato, tá? Então, se eu vou realizar uma atividade que eu preciso que o meu combustível é o carboidrato e o whey é uma fonte de proteína, para que eu vou tomar uma fonte de proteína no momento que meu corpo não precisa de proteína? Obviamente, a pergunta já foi respondida, né? Então, qual é o papel da proteína no corpo da gente? É reconstrução e construção muscular. Então, o whey, ele entra muito bem depois do treino. Antes não, nunca, jamais. Até porque é um derivado do leite. Então, o que vai acontecer é ficar fermentando na sua barriga e fazer um volume que não é bacana, certo? E então, não é bacana para os colegas que estão do lado também, porque você vai estar fermentando. Então, esqueça, né? Eu vou perguntar, porque na academia é só o que rola, amiga. Como é que funciona? No meio do treino, é muita shakeira no meio do treino com whey, viu? Como é que funciona isso? Então, todo mundo errado? É lenda urbana? Todo mundo errado, falta de orientação, certo? Até mesmo depois do treino, assim, a gente tem nutricionalmente, na parte técnica, a gente chama de janela metabólica. Então, a gente tem um tempo depois do treino que a gente pode ficar sem comer, a gente não precisa comer imediatamente depois. Então, a gente tem 2 horas para comer depois do treino. Então, quem está batendo shakeira na academia é para se mostrar, certo? Nada Em algum momento, eu tive uma nutricionista que me passou como pós-treino, nutróloga, se eu não me engano. Tem uma diferença, né? Depois tu explica. Eu tive uma nutróloga que me disse que eu tinha até 1h30 depois do treino para tomar o meu whey ou para tomar o BCAA. Aí eu me questionava, por que o povo traz para cá? Se todo mundo mora a 500 metros, a 300 metros da academia, nunca entendi muito bem isso. É para se amostrar e deixar aquele cheirinho de podre no armário. Nada contra quem está assistindo ou quem está ouvindo. Nossa, vocês são maravilhosos na academia, mas aquilo fede, tá? Só para comentar. Quem bate o whey na academia, eu tenho preconceito. Porque isso é falta de diálogo comigo.
Quando a pessoa conversa comigo, a pessoa no instante para de bater o whey na academia. Eu só levo minha garrafinha de água. Que é o certo. Aê, ganhei ponto. Bota na chequeira de whey, ninguém vai saber. Não é transparente. Se é para... inclusive a chequeira do Pé Running, ela é para whey, né? Leva dentro dela. Porque tem o misturador do whey, então bota dentro dela, ninguém vai saber que só tem água ali dentro, entendeu? Exatamente. Nossa querida diva Raquel Torres está dizendo aqui, ela não corro mais caminho, faço musculação, natação e hidroginástica. É uma atleta. Além disso, tenho 63 anos. Minha nutricionista aumentou muito a proteína na minha dieta. Estou me sentindo muito bem. Vou colocar até o comentário aqui na telinha. Parabéns, Raquel. E isso ajuda bastante, levando em consideração que ela Tô com Raquel. Minha quantidade de proteína aumentou num nível que eu tenho meu potinho de whey na bolsa. É estranho. Não tenho dos melhores aromas, mas o meu é cookie and cream. Então, e realmente eu não sinto fome. Agora tem que dar seus rolês, né? Tem que dar seu jeitinho. A corrida vai demorar, então tem que ter uma barrinha de proteína, tem que ter alguma coisa no meio do caminho. Foi o que eu disse para a Bruna, não tá rolando. Eu vou cobrir uma maratona, na verdade ela para mim dura 8 horas e não 6. Então eu preciso do meu whey em algum canto, eu preciso comer alguma coisa em algum canto e preciso ter isso. Me senti muito bem depois de uma grande quantidade de... É estranho, no começo é muito estranho você se sentir tão bem com um negócio que vem num pote, eu achei. Para mim ela ia me entupir de batata doce, mas é maravilhoso. Tô com Raquel. Não, isso é muito normal, assim, porque como, assim, naturalmente a nossa fonte energética é o carboidrato, então a gente tende a naturalmente comer mais carboidrato, né? Que a nossa alimentação seja baseada em carboidrato. E a gente esquece um pouco a proteína. Então tem gente que chega para mim e faz, Bruna, eu super como proteína, tá? Aí eu faço, e aí, Ana, você come o que em café da manhã? A pessoa faz um ovo. Gente, um ovo não é suficiente, certo? Então, a falta de proteína acaba causando um efeito cascata. Então, é um dos motivos de Raquel estar se sentindo bem. Ela faz 3 atividades e provavelmente ela estava sem conseguir reconstruir o músculo de uma maneira devida depois das atividades. Então, foi só aumentar um pouco a quantidade de proteína que o músculo já se recupera melhor e ela consegue render melhor, não só nas atividades, mas como no dia a dia também. Então, são pequenos ajustes que a gente consegue grandes mudanças, né? Mais um clichê. Bacana. Tá aqui o José Celestriano, o fã-clube da Bruna tá todo aqui. José Celestriano, nosso querido grande ultramaratonista que detona tudo. Tava também com ela lá na URC, na Ultramaratona Recife Carpina, e pelo depoimento dele foi muito bonito, viu? O cara conseguiu completar a prova, ainda pegou um pedacinho de cajá no meio da 408, encontrou no meio do caminho uma garrafa de isotônico. Esse bicho é iluminado pra caramba. Parabéns, Celestriano. Ele que mandou aqui uma mensagem, minha Nutrilinda. Fantástica. Querida demais. Muito orgulhosa. Primeiro lugar, viu? Primeiro lugar da URC. Não tem outro. É multicampeão esse cara, meu velho. Quando eu tava começando, ele já era craque. É fantástico ele. Danilo Daniel, do DNA de Aço, também está aqui conosco. Mandou uma galera topada aqui com a gente. O Fúvio Maciel, ele disse que a live está retada, irada e poderia se tornar um quadro no canal. Vamos pensar nisso, viu? Gostei da ideia. Vamos ver aqui. Alexandre Davi dando boa noite aqui pra gente. O Danilo disse que a turma usa a coqueteleira e fede muito. E a Mai completou aqui. É o medo de catabolizar. A galera muito noiada. E eu vou aproveitar que a Mai está aqui. Ela está perguntando aqui, Bruna, e o treloso? Biscoito treloso, para quem não conhece, libera ou não libera? Tem uma galera super fã que não abre de jeito nenhum. É um debate. Bruna, como é que a gente faz para emendar as gordelícias, nesse caso? Dependendo do volume, até encaixa, né? Como é que fica isso? Eu tento encaixar de uma forma eficiente, né? Então, eu pego, assim, a essência do biscoito é basicamente carboidrato e gordura, né? Então, tem até alguns conhecidos da gente que comem durante o treino, né? Não vou citar nomes. Do nada aparece um pacote de biscoito no meio do treino. E é uma boa fonte, é açúcar, né? Então, é energia.
E é barato também, né? Eu acho que, assim, tem gente que não se dá bem porque tem uma parte de leite também. Eu, particularmente, se eu comer um biscoito treloso, eu vou passar a corrida inteira conversando com ele. Então, não é bacana para mim, certo? Eu prefiro um doce de banana, uma goiabada, uma Coca-Cola. Eu sou mais dessa linha. Mas tem gente que se dá super bem. Se a gente quiser encaixar na rotina, é o ideal? Não, porque é um mega ultra processado, né? E essa não deve ser a base da alimentação da gente. A gente não deve ter tantos alimentos desse estilo na nossa alimentação. Mas dá para encaixar? Dá. Assim, como eu fiz do próprio sucrilhos de Lide, é só botar os sucrilhos com um pouquinho do whey, ou come... O problema é a pessoa comer 4 ou 5 biscoitos, né? E não comer o pacote. Se a pessoa tiver autocontrole, eu super libero. Para mim não tem problema nenhum. Tem uma quantidade ideal de biscoito por dia? Nenhuma, né? Café. O ideal é não comer. É porque também tem aquela questão do déficit calórico, né, Bruna? Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, mas um biscoito é tão pobre nutricionalmente que só faz estragar, né? É tipo você come um arroz e feijão. Beleza, tá um prato elite lá. Arroz, feijão, ovo e uma saladinha. Aí chega o cara no horário do almoço e fala, eu mereço um treloso. Aí ele estragou tudo. Estragou ou não estragou? Não sei. Posso estar falando alguma besteira aqui. Segundo minha amiga Bruna, não estraga. De vez em quando pode. Primeira nutricionista do mundo que me deixou comer meu chocolate pós-almoço. Não vivo sem. Mas chocolate é o quê? É aquelas frescuras de chocolate 70, 80, 90, ou aquele batonzinho garoto que você compra no caixa assim do supermercado e fala, é esse aqui, bote aí esse R$1 aqui do troco, me dá um batom. Ela me aceitou como paciente, sabendo das condições. Quando eu cheguei, eu disse, então, 90% chocolate sem sabor, sem aroma, sem prazer, sem vida, sem alegria, sem vontade de viver, não. Porque a barra de 90%, quem me disser aqui que isso é gostoso, não é. Não tem gosto de nada. Menino de caráter. O meu chocolate é chocolate normal, da caixinha, bonitinho, garoto, Nestlé, do mais hipócrita que há, e com a quantidade permitida de 30 gramas. Tá aqui comigo. Simples assim. Rapaz, a pessoa ser nutricionista da Lidiane é muito hardcore, viu, velho? Porque ela... Não, mas eu disse, ninguém deu conta, não. Eu dou. Eu digo, eu adestro, todo mundo eu adestro. Só assim. Tô tomando whey, não tô? Tem aplicativozinho, tô mandando minhas fotinhas. Às vezes não é bonito, porque o whey não deixa as coisas bonitas. É fato. Quando você joga no Danone, ele vira um grande reboco de parede. Entre ele e a argamassa da Coral tem uma pouquíssima diferença na textura, mas é saboroso e funciona. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, a maioria das pessoas, ela busca no suplemento. E se você chegar numa loja de suplemento alimentar, eu acredito que você faz o cardápio todinho com a ajuda do vendedor. Ele vai dizer café, almoço, jantar, lanche. Tem 500 barrinhas de lanche. Você pode sair dali com a refeição de 30 dias. Mas faz bem mesmo. Eu acho que para o paladar é legal, é bacana você comer tudo industrializado. De jeito nenhum. Quando passa por uma indústria, né, assim, quando minimamente processado, a gente até aceita que são alimentos que precisam passar realmente pelo processamento para vir para casa da gente. Até pelo cultivo, por exemplo, arroz, feijão, eles passam por um tipo de processamento, né? Eles vão para a fábrica para serem embalados, para serem catados lá, tirar as pedras, né, tirar as coisas, e para vir para casa da gente. Mas a partir do momento que ele passa por mais processos, quanto mais processos, mais perda o alimento vai ter, certo? Então, se eu pego, por exemplo, um arroz integral, por que ele é mais escuro? Porque ele tem uma camada por fora que ele não perdeu no processamento. Então, essa camada tem mais vitamina, tem mais mineral, tem mais nutriente, né? Tem mais fibra. Não que o arroz branco seja muito inferior, eles são praticamente equivalentes, mas ele é menos processado, né? Então, é como se fosse uma cadeia. Então, o biscoito treloso, ele está lá no final, então ele deixou muita coisa para trás, porque ele é basicamente açúcar e gordura. Ele é extremamente refinado. E um pacote de biscoito, você pode comer 10 pacotes, vai dar meia hora, você vai estar com fome. Justamente por ele ser muito processado. Ele não tem nada que sustente você. E o que é que sustenta a gente? É a primeira combinação do carboidrato e proteína,
certo? E fibra. Então, por isso que se fala muito de um prato colorido, né? Do arroz, feijão, a proteína e a salada. Porque eu tenho carboidrato, proteína combinado, e eu tenho a fonte de fibra, que é a salada. Então, é basicamente isso. A Lidiane movimentou aqui o chat de uma maneira. Tem gente que é a favor do chocolate. Tem gente aqui que é a favor do chocolate 90%. Meu amigo Demetrios aqui disse 90% adora. Aquele gosto de corrimão de hospital é bom demais. Minha Nossa Senhora. Dona Francinete. Não, é péssimo. Eu odeio. Dona Francinete disse que chocolate tem que ser chocolate. Não é menos, quanto mais melhor. O mundo me entende. A hipocrisia mora no fato que você entra no consultório do nutricionista, olha para a cara dele quando ele diz, olha, barra só 90% acima, viu? Aí você faz, beleza. Aí você entra na loja de suplemento, ou no Carrefour da vida mesmo, ela custa R$27, pai. Uma barrinha daquela custa R$27, R$30, com gosto horrível, cai a lágrima, você não vai... E só se come um tablete do meio amargo, porque você só aguenta um tablete. Mais do que isso. Então, você não aguenta comer uma barra, né? Você não vai comer 2 quadradinhos daquilo, não. Realmente vira dieta. E dizer que é docinho aonde? Mas você sai do consultório e faz, tá certo, eu vou fazer. Se 90% dos pacientes foi como eu, que vira na mesma hora, eu digo, então, não vou comer. Aí, Bruna, não. A gente é um pouco hipócrita nutricionista. A gente é o melhor corredor para o professor de corrida, para o professor da assessoria. Somos os melhores pacientes nutricionistas e tudo que o físio manda fazer, a gente faz. Mentira cruel. É mais fácil chegar e dizer, eu não vou largar o pão. Né? O Washington dizendo, eu não como mais pão. Já vi o Washington comer 50 vezes pão. Eu voltei a comer pão, mas eu passei quase um ano sem comer pão. Mas pode comer pão, Washington, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O pão é nosso, é brasileiro, é quentinho. Não, o pão é francês. Sim. Claro. É cada coisa. Mas eu fui sincera. Eu digo, a melhor live. Eu fui sincera, eu digo, então, vai cortar o pão mesmo? Não, pode comer pão. Tudo bem que ela cortou quase todo o recheio do pão, mas o pão tá lá. Não era o pão? Não, porque você queria comer manteiga, queijo e pão. E não pão com ovo e queijo, né? Como eu queria que você comesse. Aí é que a gente começa a tirar a problemática. Lidiane agitou aqui, que até o Lucas falou, tem coisas que não são para emagrecer. Ela tá aqui, maionese, pão, dos amigos pizza. Que comem. Aí ele colocou aqui até Deus no meio. O light e diet não são de Deus. Meu velho, todo mundo pagando pecado aqui. Eu vou até acrescentar aqui. Uma Lidiane falou, o Lucas complementou, e eu vou, para a gente não perder aqui o fio da meada, para seguir uma alimentação balanceada, precisa ser cara, porque a Lidiane falou aí agora há pouco que o chocolate, você vai comprar um chocolate 70% é o olho da cara. Aí você vai viver de nozes, granolas e brócolis, que também é o olho da cara. Nada meu é caro hoje em dia. Como é que é fazer uma alimentação balanceada para a gente viver aí com esse salário mínimo da gente? Geralmente, assim, eu entendo, eu já dei muita palestra de comunidade, então foi inclusive pauta de uma palestra minha, que eu estava conversando, né, com a comunidade, eu disse, não, porque a gente traz esse conceito da alimentação natural, né, da alimentação de verdade. E aí uma mãe chegou para mim e disse, Bruna, como é que eu vou dar, por exemplo, uma banana para o meu filho, que a banana, sei lá, uma banana no supermercado custa perto de R$1, né? Se essa banana meu filho vai comer e não vai satisfazer meu filho, ele vai ficar com fome na mesma hora, e um pacote de biscoito também custa R$1. Aí eu fiquei olhando assim para ela, tipo, e aí? Né? O que é que eu faço com isso? Dou 2 bananas? Digo para a mãe dar o pacote de biscoito pro menino? Ou seja, eu fiquei sem resposta. Eu não soube o que dizer. Então, a gente vive essa problemática, né? Assim, socialmente falando, no país da gente, que é um ponto que é pauta para outra discussão, né? Mas para a discussão da gente, todos esses brebotes, né, que eu digo, biscoito, salgadinho, essas coisas, são produtos que a indústria usa ingredientes que são baratos, certo? Então, a farinha é barata, o açúcar é barato, por isso que a gente consegue encontrar barato no supermercado,
né? Então, se eu pego um chocolate ao leite e um chocolate 90%, por que o 90% é mais caro? Porque o cacau é mais caro do que o açúcar. Entendeu? Então, se o chocolate tem mais cacau e o outro não tem cacau, é óbvio que ele vai ser mais caro. Mas isso precisa ser exceção, né? Então, eu bato muito na tecla para todo mundo que é a comida de verdade. Então, arroz, feijão, proteína, né? Frango, ovo, carne tá cara, né? Então, deixa a carne para lá, peixe tá caro também, né? Então, fica no frango e no ovo mesmo. Como é raiz, tubérculo, essas coisas que são coisas que sobem muito pouco de preço, né? É muito difícil realmente de você de subir demais, da gente não conseguir comprar, né? E deixar essas coisas para momentos específicos, né? Ah, tô com muita vontade, tô com alguma coisa assim. Mas geralmente o básico ele não sai tão caro se você não inventar moda. Então eu sou nutricionista que eu não invento moda, que eu não passo nada além do que a gente encontra no supermercado normal. Se a gente for numa feira livre, você faz uma feira de dieta minha. Então, essa é a minha intenção sempre. Então, a minha feira seria a feira de Leeds, que seria a feira de Washington, que seria a feira de qualquer pessoa que está assistindo aqui. Bacana. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Demetrios Carvalho. Mandou um abraço aqui para ele. Ele que é do canal Eu e a Corrida, já esteve aqui conosco. O grande mister, professor Bruno Dourado, do CTA Assessorias, corredor, o manager lá da Ultra Recife Carpina. O cara organiza, o cara corre e ainda ganha os troféuzinhos. Esse cara é incrível, meu amigo. Eu sei não, viu? E tava pleníssimo, viu? Quando terminou, eu disse, gente, Bruno correu, foi. Porque nem parece, eu não conseguia me levantar da cadeira. Ele não é normal, ele tava não? lá com o megafone. É o dono da 408, é fantástico ele. Meu amigo Laurivan Júnior, diretamente de Limoeiro, mandou aqui um boa noite e mandando um fala, Titã Washington. Tá chegando, viu? Dia 2, se tiver live, não conte comigo, viu, Lidiane? Nem no dia 1º que eu vou para João Pessoa. Digo logo. A Adriana aqui mandando um beijo para a Nutri dela. Adriana Maria, minha Nutri Silva, também aqui conosco, direto da Cunhaém. A Vilma Silva está aqui conosco também. Direto do Lagoa do Carro, meu amigo Antônio Guerra, do Trilhas e Trilhas, mandando uma boa noite. Eu acho que ele também estava ontem lá na URC. A dona Francinete, mandando uma boa noite aqui também. Bacana demais. Joceane, diretamente de João Pessoa, está aqui também conosco. Um abraço, meu amigo. Saudade de você. E o grande Severino Sérgio, ele mandou uma pergunta aqui bastante legal, diretamente de Jaboatão dos Guararapes. Ele disse, olha, eu quero saber quando eu faço uma ultra, eu perco de 2 a 3 quilos. E para recuperar, eu demoro mais de 3 meses. Isso é alimentação, que está o déficit de alimentação dele? Dá para identificar isso só através dessa característica que levantou aí, Bruna? Vê, durante uma corrida, primeiro a gente vai usar o nosso combustível, né, o nosso substrato energético, que nada mais é do que o açúcar, e esse açúcar ele fica estocado dentro do músculo, certo? Então, muitas vezes a gente vê um corredor terminando bem definhado, assim, bem mais magro de quando ele começou, certo? Até no mesmo dia, né, porque ele dá uma murchada, porque ele vai perder o combustível, e a gente desidrata, né, também desidrata bastante. Então, é normal a gente perder durante a corrida, certo? Isso é uma margem, ok, 2 a 3 quilos. Mas, se você demora muito para recuperar, é porque a alimentação ela não está adequada. Realmente. Porque você não perde 2, 3 quilos de gordura durante a corrida. Você vai basicamente desidratar e perder combustível. Então, isso é muito fácil de recuperar, certo? Geralmente, em 2, 3 dias, a minha galera consegue recuperar, inclusive eu também. Mas demorar muito assim... pode ser um metabolismo muito acelerado, né? Que gasta demais enfriadamente, continua gastando, pode acontecer, ou não está sendo suficiente o pós. Olha o dedo de litro levantado, ai meu Deus do céu. Na verdade, eu acho que eu posso contar. Ela recupera na mesma hora 44 esfirras, bebê. 44 esfirras esse ser humano comeu. Eu acho que ela não precisa de 3 dias. É um ser humano raro. Não precisa expor isso dessa maneira. 44 esfirras da Habib's no rodízio de esfirras. Se for convidar a Bruna para jantar, é só em rodízio, viu? Eu também tenho mania de sair direto de uma maratona para um rodízio. Um rodízio. Lidiane já viu.
Tem que ir pro rodízio. Tem que ir pro rodízio. Não, o pratinho dessas crianças não, viu? Não, o pessoal pergunta muito qual é o segredo para comer muito e não engordar. Eu digo, vai treinar, rapaz. Treinar. Vai fazer maratona, vai fazer ultra, né? No instante como. Então, o pessoal brinca muito comigo, né? Porque já eu digo que é minha marca registrada, que é a minha pizza antes da prova, né? Então, o pessoal diz, mas tu vai comer uma pizzazinha? Eu faço, eu não vou comer uma pizzazinha. Eu vou comer uma pizza inteira e se deixar, eu como o resto da sua. E corro no outro dia melhor do que você. A juventude, Washington. Mano. É uma dádiva. Os cabelos brancos começaram a aparecer aqui e entrega a idade. Não, mas eu tenho vários também, viu? Eu digo que é cada um de um paciente diferente. Mas eu te pergunto... estresse. Lide tem uns 4 aqui, ó. E para a galera dos 5, dos 10, que quer manter uma nutrição bacana, que talvez não precise de um carbogel na vida, precisa de... É a mesma regra... Tem que comer direitinho, tem alguma coisa que possa fazer que é fácil de dar dica para o pessoal que tem um volume menor, pessoal que não é o Washington. Se tem um volume menor, não tem um gasto calórico tão alto. Então, é não extrapolar realmente nas quantidades, não achar que só porque está correndo pode comer o mundo, né? Depende do quanto você corre, né? Então, você precisa de uma quantidade boa de carboidrato. Não precisa suplementar, por exemplo, como quem faz de longa distância, né? A partir de 12, 14 faz, que é o carboidrato em gel durante, ou até vários, né? Dependendo da prova, porque o tempo de atividade é mais curto, então não dá assim, o corpo não precisa dessa reposição tão rápida, né? E até assim, antes da prova, pode ser interessante comer alguma coisa, justamente para evitar uma fadiga durante, né? Já que não precisa do carboidrato. Mas a via de regra é evitar comer muito para não ganhar peso e a conta fechar. Principalmente para quem quer perder um pezinho também. Usar o exercício como fator potencializador dessa perda de peso, certo? Já que a pessoa quer perder, usa a corrida sendo mais curta para potencializar o gasto energético do dia. E aí diminui um pouquinho a comida e é sucesso. Para quem é velocista, tem diferença? Eu vou correr 5 km, mas no ritmo de Sandra. E tem os meus 5 km. O gasto é maior, né? Para quem corre mais, né? Mais rápido, no caso. Sim, depende, na verdade. Existem algumas variáveis para calcular esse gasto, né? Então, por exemplo, peso, idade, sexo, tempo de atividade, batimento cardíaco. São várias coisas que a gente precisa levar em consideração. Então... Por exemplo, se a gente pegar a Sandra e outra pessoa correndo no mesmo pace, elas vão ter gastos calóricos diferentes, certo? Então, a alimentação, ela volta ao lance da particularidade, ela é muito individual. Então, é um dos motivos também de eu ficar em contato com os treinadores, né? Então, meus pacientes, eu tenho quase todos, no Garmin, no Strava, que eu fico acompanhando todo o gasto, batimento cardíaco, tudo direitinho, né? Se você não me tem, Lídia, é porque você não me aceitou. Acompanhando ou perseguindo? Isso é stalkear, paciente. Não, eu faço perseguição mesmo. Tem que fazer. E durante a prova? Eu acho que é a dúvida de uma grande galera, durante a prova. 1 carbogel, 5 carbogel, uma coca. Amo. Olha, a coca é o que eu digo a todo mundo. Gente, tomar uma coca a partir do quilômetro 30 de uma prova, você faz tipo uma fênix. Você ressurge. Certo? Pelo sal e pelo açúcar, que são as 2 coisas que a gente mais utiliza quando a gente está durante o exercício de longa duração, né? Então, a suplementação durante a prova geralmente vem para prevenir que a gente gaste o estoque que a gente tem. Então, por exemplo, numa prova de 5, 10 quilômetros, o nosso estoque ele vai ser suficiente. A partir disso, a gente vai começar a utilizar mais ainda desse estoque. A gente tem 3 estoques, certo? Sangue, músculo e fígado. Então, quando a energia começa a cair demais durante uma atividade de longa duração, é porque a gente está indo além desse estoque, certo? A gente está saindo do estoque muscular para ir para o estoque do fígado. E a gente entra com carboidrato para prevenir isso, para prevenir que esse estoque seja gasto. Porque quando começa a realmente fadigar,
não tem carboidrato, não tem Coca-Cola, não tem doce de goiaba que faça você voltar. Você quebra e quebra feio. Então, muita gente diz, não, mas eu faço maratona em jejum. Massa, já fiz. Mas eu não queria performar. Se você quiser performar, você precisa estar repleto de carboidrato para não deixar a energia faltar. Então, geralmente, certo? Eu até falei no começo que a teoria é muito diferente da prática. A teoria me diz 2 a 3 géis por hora, certo? Mas a prática, o senso comum, é geralmente de 40 e 40 minutos para exercício de longa duração com carboidrato em gel. Então, isso dá em torno de 6 géis, 6 a 7 géis, dependendo do tempo que você vai fazer uma maratona, certo? Ou até 21, 2, 3 géis para 21 e 6 a 7 para 42. Do tempo que você vai fazer, de outras coisas que você vai utilizar também, né? Então, a Coca vem também com açúcar, Gatorade vem com açúcar, tem outros doces que a gente começa a estimular o corpo de forma diferente, né? Com mastigar, com um estímulo oral mesmo, de pouca quantidade na boca para o cérebro liberar energia. Então, volta aquela história do caldeirão, né? Eu fico lá que nem uma bruxa vendo qual é a melhor estratégia para cada atleta. E até os próprios géis, cada um tem sua particularidade. Um com mais sódio, menos sódio, cafeína, taurina, não sei o quê. E eu que lute para não endoidar, né? Com cada um. Mas geralmente é isso, 40 minutos, via de regra. Bacana demais. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim do episódio e as perguntas não param aqui. Tem gracinhas aqui, como o Joaquim Paulo, que soltou aqui. Pode cortar tudo, mas não corte o meu cuscuz. Estou com você, meu amigo. O Excelência ele tá fazendo a equivalência aqui. Pode trocar o chocolate por um cachorro-quente? Não sei. Vamos perguntar a sua nutricionista aí se pode. Eu trocaria fácil, porque... Tirar a salsicha, tá tudo certo. Eu tenho pavor de salsicha. Tira a salsicha. Isso aí é particular teu. Isso aí é uma particular coisa tão natural como a salsicha, rapaz. Tão vindo da terra, né? Nada processado. Nada processado. Por quê? Que preconceito. Não é, rapaz. E o meu querido Russinho está aqui também conosco, também conhecido como Anderson Lander, só para dizer que eu amo muito esse trio. Eu também te amo, cara. Eu amo você, amo seu pai, você mora aqui no meu coração. E a equivalência da gente aqui entre a Coca-Cola é o nosso caldinho de cana, nosso caldinho de cana, né, Russinho? Quem conhece aí o Russinho sabe muito bem que o caldo de cana é elite, meu velho. Durante um treinão longão aí. Estamos devendo um longão junto aí. Engraçado. Mas por que Desafio das Terras, né? Famoso. Por que as corridas preferem o isotônico, que no custo-benefício é mais caro? Não poderia ser uma Coca, não? Acho que é patrocínio, Lid. Possivelmente. Vamos conversar com a Coca ou um caldinho de cana, não era? Assim, caldo de cana eu não gosto muito, não, mas uma coquinha. Eu nem gosto de coca rotina, assim, certo? Mas durante a corrida, pode me dar. Vou lá. Mas eu adoro uma polêmica. Qual é o problema do caldo da cana? Vamos lá. Porque é muito doce? O nome já diz, né? Cana de açúcar. Mas só porque só tem o doce. Não, e tem muito. Aí bota uma gotinha de sal na boca, gosta. Nossa. Toma até um caldo. Mistura com whey, tá tudo certo. Cara, um caldo de cana, depois de uma prova longa, como eu fiz, foi em novembro, né, Lidiana, que a gente fez a Trum lá em Bananeiras, não. Sim. A Trum foi em Belém, eu fiz 26 quilômetros, aí a gente correu 200 quilômetros de carro e eu corri, na verdade, 10 quilômetros na Petribu, que não é 10 quilômetros na Rua da Aurora, é subindo e descendo. Eu acabei desgastado. Aí a pessoal da Petribu tava, obviamente, tinha lá um carrinho de caldo de cana com pão de açúcar. Meu amigo, parecia o espinafre do Popeye, que salvou o meu espírito do nada, assim, eu voltei, assim, parecia uma divindade voltando, assim. Eu consegui ver borboletas na minha frente, assim, só com caldo de cana e pão doce. Depois de 26 em Belém, eu acho que ali a gente subiu quase 1.000 metros de elevação e mais uns 300 lá em Carpina, levando em consideração também que eu não almocei, porque eu fiquei com medo de almoçar e dar sono. Então, eu disse, eu não vou almoçar, só vou tomar banho. Então, quando eu terminar a prova... É que eu acho que eu sou muito doida com as coisas que eu faço, mas sempre aparece alguém pior.
Eu acho. Sempre tem um maluco no meio. Ninguém é normal nesse mundo. A Laurivan dizendo aqui que Bruna tem alguns pacientes de moeiro. Acho que seria o próximo. Bacana demais. Laurivan Júnior. Nossa. Bacana. E falando em paciente, Bruna, como é que a gente faz para encontrar a Bruna? Para essas pessoas que moram tão distantes como o meu querido Laurivan, a 60, 70 quilômetros aí do Recife, dá para fazer uma teleconsulta, por exemplo? Com certeza. Eu brinco que eu vou dominar o mundo, né? Então, eu estou em Recife, presencial, mas tem Bruna onipresente em qualquer continente do planeta, né? Em todo lugar, você vai encontrar alguém no time da Nutri. E aí, Recife tem os consultórios, né? Os locais que eu atendo, Zona Norte, Zona Sul, e online também. Então, no meu Instagram, que está aqui na tela, em algum lugar, @nutri.brunacavalazzi, tem o linkzinho que direciona direto para o WhatsApp, para falar no WhatsApp do consultório, certo? E tem todas as informações de consulta, tanto presencial quanto online, certo? E não só consulta, mas também o acompanhamento, né? Principalmente para quem vai entrar em ciclo de prova, que quer melhorar tempo, quer performar. Então, é só entrar para o time que a vida muda. Vamos ver se a gente mata essas perguntas aqui, Lidiane. Ele já emendou aqui esse papinho. Vou começar aqui pelo Mohab. Eu acho que é Mohab o nome dele. Mohab Descomplica. Moab. Ou Moab, né? Não sei se vai que o cara é um árabe aqui no meio, eu chamo de Mohab. Então, Mohab Descomplica. Boa noite. Que live top. Qual a importância da creatina? Existe uma galera aí que fala que a creatina é importante para a corrida, tem gente que fala que não serve para nada. Esse papo sempre vai e volta. A última vez que eu vi esse papo foi o Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar, que ele chegou e falou: olha, eu fiz o teste, para mim não mudou muita coisa não. E aí? Funciona na corrida, não funciona? É só para marombeiros? Como é que é essa brincadeira com a creatina? Então, a creatina super funciona. Eu gosto para quem faz ciclo de prova longa. Então, faço o ciclo da prova, ciclo da alimentação e ciclo de creatina, que é o que eu faço comigo também, certo? Então, quando a gente tem uma alimentação com uma boa fonte de proteína, por exemplo, um frango, a gente come creatina. A creatina é uma partezinha desse frango. Então, se eu vou suplementar essa creatina, né, vou colocar ela em forma de pó na rotina, eu vou potencializar o efeito dela. E qual é o efeito dela? Colocar água dentro do músculo, certo? Então, lembra que eu falei que a proteína ela vem com esse fator aí para a construção muscular, para a recuperação. Então, se eu vou colocar a creatina por fora, eu vou potencializar esse efeito. Então, eu particularmente acho muito interessante para quem está em ciclo de prova, certo? Porque diminui fadiga e melhora a performance consequentemente, certo? Então, eu gosto bastante. Mas a dosagem depende de pessoa para pessoa. Então, precisa ser prescrito por um nutricionista. Olha, e aí quando a Bruna entra aí no circuito, bacana demais. O professor Bruno Dourado, ele mete uma pergunta aqui também. Quando tudo flui sem carbo durante a atividade, significa que a atividade já tem estoque de glicogênio, né? Provavelmente sim, você está com um tanque cheio, né? Eu digo que a gente é um carro, então o carro ele tem a capacidade de com aquele tanque andar a determinada distância. É a mesma coisa da gente. Mas tem uma hora que ele vai entrar na reserva. Então, se você estiver numa estrada, você não sabe quando vai ter um posto de gasolina. Então, é melhor colocar gasolina antes para prevenir que esse carro entre na reserva. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio, certo? Depende também da duração e da intensidade da atividade, né? Justamente o lance de performar. Quem quer performar precisa de carboidrato. Mas se você vai para uma prova para curtir, talvez não seja tão necessário fazer realmente esse carb-up, tomar vários géis. Então, pode deixar a coisa ser mais fluida e mais natural também e curtir a prova sem tanta pressão. Bacana. Mandar um abraço aqui também para Claudeci Paz, da Corja. Ele disse que já gostou da nutricionista. A nutricionista está ganhando os corações aqui de todo mundo. A Bruninha é gente fina. A gente gosta demais dela. Mandando um abraço aqui também para o Joaquim Paulo, que ele já foi mais popular, que ele disse, maravilha de Creus essa live. Fazia tempo que eu não via isso, viu? Bacana. Aí ele ainda enche a bola de Lidiane aqui, e eu também, ó. Só Lid e o pé running mesmo. Valeu. O Claudeci, ele completa aqui também. Quando eu corro uma maratona, eu tomo uma coca sem culpa. E o meu querido Celestriano fala, sabe nada, inocente. Acha um cajá no quilômetro 34 que não tem coca certa. É isso mesmo. Cara, fantástico.
A Mai também aqui mandando respeitar o caldo de cana, ela é do meu time, do time do Russinho. O Mohabi, ele agradece aqui a resposta. E tem uma pergunta do meu amigo Guerra, diretamente de Lagoa do Carro, na terra do Museu da Cachaça. Ele mandou aqui: a suplementação pré pode ser feita por quanto tempo? No máximo, antes da atividade? Depende do que você vai comer, certo? Quanto mais próximo for da corrida, mais carboidrato limpinho você vai precisar comer. Vou dar exemplo, certo? Se você vai comer de 30 a 40 minutos antes de correr, uma banana com mel, certo? 2 tipos de carboidratos juntos. Tem fonte de fibra e sem fonte de proteína. Se você vai aumentando esse tempo, você pode ir adicionando mais nutrientes. Por exemplo, você vai comer agora para daqui a 2 horas e correr. Você pode comer uma banana com whey e granola, por exemplo, certo? Se você vai comer o carboidrato, o açúcar mesmo, cru, como eu gosto de dizer, de 30 a 40 minutos é tempo suficiente, tá? E se você for adicionando mais coisas, isso vai depender. Mais 1 hora, 2 horas, refeição completa. Geralmente 4, 5 horas, que é o tempo de absorção, certo? Eu gosto bastante da ideia do pré-treino. Então, banana com mel, ou até um pãozinho com geleia, pão com goiabada, pão com doce de leite. Então, são coisas aí que quem passa por mim geralmente recebe como opção para comer logo antes de correr. E em dias mais corridos, até o próprio carboidrato em gel, ali antes, pode entrar como uma opção bacana também. Bacana, já tem gente querendo adotar aqui, até a Bruna, viu? A Raquel falou aqui, ela poderia ser minha filha, e ela colocou o minha com letras garrafais. Fantástico, né, Lidiane? Assim, estão querendo adotar até a menina, rapaz. Como é que pode isso, Lidiane? Olha, manhã geralmente entra nas lives, viu? Ainda bem que ela não tá aqui hoje, porque senão ela ia ter uma crise de ciúme. Mas obrigada pelo carinho, Raquel. Vou anotar que eu aceito, agora eu como muito. Não, eu gosto de trazer a Bruna, porque assim, Bruna também é onipresente. Se você for na Jaqueira, ela está treinando. Se você for no Marco Zero, ela está treinando. Na Orla de Boa Viagem, ela está treinando e arrastando Lucas de Sena. Pobre coitado. Não sabe com quem se meteu. 4h30 da manhã, a bicha está infernizando a vida dele. E aí, bora? Então, bora, acelera. Eu acredito que se você quer alguma ajuda na corrida, tem que procurar alguém que corra, pelo menos tenha simpatia pelo esporte, ou que conheça, tenha interesse. Se a pessoa diz que está tudo muito errado, ou você não está se sentindo bem com o nutricionista, 99% das vezes a culpa é que não rolou. Não é você que está errado, não. Se você seguiu todo aquele negocinho que ele imprimiu e lhe deu. Na maioria das vezes é assim. Você chega e faz, eu faço esporte, pronto, tá pronto. Toma. Ele só faz botar seu nome, seu peso, sua altura e ir medindo para ver se você emagreceu. Se você não está se sentindo bem, eu posso estar sendo muito errada, assim, muito horrível em dizer isso, porque tem um monte de gente que vai assistir e ouvir que tem seu próprio nutricionista. Mas eu acredito que é uma relação dele te entender e de se ajustar à sua vida. Não é você que tem que mudar a sua vida toda pelo nutricionista. Porque se você não tem condições de comprar um whey, que um whey não é barato. E os muito baratos são muito ruinzinhos, por assim dizer. E você não vai conseguir completar 900 gramas. Foi o que eu disse à Bruna. Eu preciso gostar muito, porque é 1 quilo. Eu estou andando com 1 quilo de whey comigo. Se eu não gostar, eu vou jogar na cara dela farelo com tudo. Só de raiva. Porque não é uma ameaçada. Não é nem uma compra, não é nem a questão de ser uma compra de um valor alto. É porque ele é muito grande. Ou você se apaixona por aquilo ali, ou você vai olhar para aquele pote e chorar jogando ele no lixo. Tem que se ajustar ao que você tem. Então, se o nutricionista não entende, não é você que está errado, não. Sinceramente, assim, eu já tenho muita experiência com nutricionista, tenho muitos anos à frente de Bruna, de vida, para dizer que não rolou empatia, porque o pessoal queria que eu seguisse a ordem deles. E na próxima vez que alguém me disser que para lanchar à tarde eu tenho que comer 5 castanhas, eu jogo as 5 castanhas de volta no consultório mesmo. Você disser, não, tu almoça às 11 da manhã, às 4 da tarde tu come 5 castanhas e às 8 da noite tu janta. Não tem como. Tem coisa que não bate. 5 castanhas é para matar.
Enfia um treino de 9 quilômetros aí, ou um intervalado de Bruno de 100 tiros, de 10 tiros de 1 quilômetro. Aí você, bora! Vai dar as 5 castanhas. Não é 5 castanhas, não é o feijão mágico do João. Né? Não é o pé de feijão. Não tem como. Então, se não rolou, alguma coisa está errada. Possivelmente não é você. Possivelmente o nutricionista não te entendeu. Então, tem vários. Procurem. Pode não ser a Bruna. Tem muita gente boa por aí que vai saber ouvir, vai saber se ajustar de acordo com a tua realidade física e financeira. E mental também, né? Cada geleia 30 conto que minha Nossa Senhora, né? Vamos combinar. Sal do Himalaia, essas benesses aí que o pessoal inventa que, meu Deus do céu. Eu só completo que meu chocolate de sobremesa é Garoto ou Nestlé. Não está na Cacau Show. Ela até sugeriu, mas a minha opção pode ser Garoto, que é barato. Só digo isso. 2 caixas por 15 na Americanas. Eu vou passar na... Eu vou passar numa bomboniere que tem aqui perto de Cavaleiro, aí vou comprar aqueles guarda-chuva de chocolate para você e te panturrar com eles. Com gosto de sabão. Aquele de R$1. Aquele é gostosíssimo. Todo mundo comeu, pô. Então não faz mal. Estamos vivos aqui até hoje. O que eu mais comi foi isso na escolinha. O que não mata fortalece, né? O que não mata engorda. Agora, cuidado, não use minhas palavras para dizer. Aí o nutricionista não quer te passar o teu bolo de chocolate. Não presta. Muita calma nessa hora, né? Vamos brincar com os exageros. Tem gente que não entende o que é corrida, o quanto que tem gasto calórico, não entende o que é fazer uma maratona, compara caminhada com maratona do mesmo jeito e bota tudo num bolo com... ela faz 2, 3 dias na semana atividade física. Tem gente que não compreende mesmo, mas não é porque o cara não quer te passar. Teu McDonald's 2 vezes por semana, que ele é ruim, né? Muita calma nessa hora. Você tem desvio de caráter, né? Não diga que os meninos da live disseram que se eu não comesse McDonald's na dieta, estava errado. Não é assim, tá? Fique bem claro. Meu velho, e assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Que episódio legal, cara. Lembrando que, gente, o Instagram da Bruna, para quem está nos ouvindo no podcast, é Bruna Cavalazzi. O lá tem 2 L e o Z tem 2 Z. Então, Nutri.Bruna Cavalazzi com 2 L's e com 2 Z. A gente agradece demais aqui a presença da Bruna. Bruno, muitíssimo obrigado aí. Eu espero que você tenha pego alguns pagões aqui e catequizado, viu? Porque o que tem de fã aqui no chat, você ganhou, viu? Eu amei. Tentei acompanhar aí os comentários, mas era só subindo. Aí quando eu subi, o negócio descia. Enfim, mas eu queria agradecer vocês, né, de novo, pelo convite. Queria agradecer a todo mundo também que mandou mensagem aí. Meu celular tá aqui, que ele não para de vibrar. Agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem para mim, que mandou mensagem aí no chat, que o carinho é muito recíproco, certo? Então, eu conheço aí alguns nomes que de vez em quando falam comigo no Instagram, que pedem dica, certo? E vocês também, assim, então, eu sou muito aberta a tudo, não precisa ser meu paciente para pedir conselho, tá? Então, estou sempre aberta para ajudar da melhor maneira, do jeito que eu posso, certo? Eu digo que eu gosto de abraçar o mundo, então eu saio pegando sonhos, saio pegando demanda de todo mundo para cima de mim. Então, para vocês e para todo mundo que está assistindo, saibam que podem contar comigo, né? E que a minha história, que a minha rotina, que minhas vivências também sirvam de inspiração para vocês. Bacana demais. Voltando aqui, Nutri.Bruna Cavalazzi. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music e, se bobear, até na radiola da sua avó você encontra a voz da Lidiane Andrade. E lembrando, né, Lidiane, semana que vem tem mais, né? Eu espero que seja tão legal como foi hoje. Vai ser difícil a gente barrar, mas a gente tenta, né? Pode me chamar de novo que eu venho, tá? Olha consultas semanais, às terças ao vivo. Meu velho, às 20 horas. De graça. Aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.